Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre o ensino religioso em escolas públicas brasileiras. Além disso, você confere o Simples em Movimento e a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. O governo brasileiro assinou um acordo diplomático com o Vaticano que regulamenta a atuação da Igreja Católica no país. Mas para muitos especialistas, esse acordo, que ainda aguarda a publicação de decreto presidencial para entrar em vigor, é inconstitucional e fere a liberdade de religião no Brasil. Um dos artigos mais polêmicos é o que institui como disciplina facultativa nas escolas públicas o ensino católico e de outras religiões, o que tem sido visto como um favorecimento da doutrina católica. A assinatura desse acordo reacende o debate de como deve ser o ensino religioso nas escolas brasileiras, assunto que divide opiniões e você confere na entrevista de hoje. E para conversar um pouco mais sobre esse assunto, nosso convidado é Flávio Senra, filósofo e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Olá, Flávio, tudo bem? Olá, tudo bem. Flávio, o governo brasileiro assinou um acordo diplomático com o Vaticano, regulamentando a atuação da Igreja Católica no país, que está em tramitação no Congresso Nacional, agora está no Senado. Esse acordo fere a Constituição brasileira, como tem dito algumas pessoas envolvidas nesse debate? A minha opinião, ela se fundamenta naquilo que as próprias autoridades do Estado brasileiro têm expressado, que o acordo não fere a Constituição. Se trata não de um acordo entre o Estado e uma religião, mas entre o Estado brasileiro e uma entidade de direito internacional, como é o caso da Santa Sé. Claro que isso tem implicações, porque a Santa Sé ela é a responsável pela Igreja Católica, né, portanto, pela expressão religiosa católica no país. Agora, algumas pessoas criticam esse acordo dizendo que ele estaria favorecendo a Igreja Católica em detrimento de outras religiões. Você concorda com isso? Eu venho de uma tradição de investigação do fenômeno religioso que trabalha muito a questão da crítica religiosa, né, isso dentro do fenômeno do ateísmo. Então, eu quero dizer que falo com bastante isenção nesse particular. O acordo, lido com todo o distanciamento com o qual deve ser lido, né, ele não favorece uma instituição. Né? Ele fala, claro, entre as partes envolvidas, as altas partes envolvidas, né? E acordos dessa natureza existem com outros estados e existem de outros estados com outras instituições religiosas também. Seria algo meramente protocolar? Sim, de algo que inclusive já existe no Brasil há séculos, né? Documentos dessa natureza são frágeis, né? Nós temos um documento da época da proclamação da República e lendo como é o acordo, como ele se expressa, ele regulamenta uma prática que já existe sem trazer a uma instituição religiosa em particular algum benefício. Né? Isso não poderia, isso sim seria inconstitucional. E lembrar que o Estado é laico, mas ele não está impedido de negociar ou de tratar, me corrigindo, né, sobre questões de natureza religiosa. Né? Flávio, nós vamos assistir agora uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto? No país do sincretismo religioso, uma polêmica ronda as salas de aula. De que forma o ensino religioso deve ser abordado? Trabalho com eles no fundamental, com o ensino religioso, e depois retomo com eles o contato em sala de aula com a sociologia no ensino médio. Então você percebe isso, ele vai amadurecendo no sentido de encontrar uma resposta para o projeto de vida dele. Se ela vai ser na experiência católica, na experiência protestante, na Umbanda, no Candomblé, isso é menos importante. O mais importante é que ele encontre uma experiência religiosa capaz de dar conta do sentido da vida dele e que essa experiência expresse na tolerância e no respeito com a experiência das outras pessoas. Para nós, o ensino religioso é ensino religioso e engloba tudo. Não tem que falar que é dessa ou daquela religião. A gente vai estudar o fenômeno religioso, a gente não vai estudar a fé.
A fé não está em discussão. Isso é tema das igrejas, é tema das religiões. Não é tema do ensino religioso. A fé não está em discussão no ensino religioso. Uma diretriz importante que eu trabalho é o dado da cultura local, as experiências que os meninos trazem, seja no âmbito da música, no âmbito das suas vivências, uma forma de interação com essa matéria, e aprender também os dados importantes ligados à religiosidade, que é o dado da própria religião, o que é uma religião na verdade, qual que é a importância dela na vida das pessoas, os locais sagrados para que eles possam na verdade aprender a respeitar a religiosidade alheia e entender a sua própria religião. A democracia garante, num Estado laico como é o Brasil, o direito do cidadão de crer ou não crer, mudar de crença, pronunciá-la ou não. Mas um acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano quer estabelecer o ensino católico e de outras doutrinas. Em relação ao acordo, a ideia que passa é que ele não é legal, é uma coisa, uma mistura, um atrelamento que a gente superou com a proclamação da República entre a Igreja e o Estado, né? E puxa o ensino religioso de uma vertente mais aberta para um ensino religioso confessional, um ensino religioso de religião, um ensino religioso de igreja. A preocupação nossa enquanto professor de ensino religioso, enquanto até militante nessa área, é garantir essa pluralidade, essa discussão em âmbitos não só da própria religião, mas aquilo que a religião pode afetar. E dentro da rede pública a gente tem essa preocupação com a questão ética e ensinar e trabalhar valores com os alunos, que é outra vertente também do próprio ensino religioso, né? Flávio, nós vimos aí na reportagem que um dos pontos desse acordo diplomático institui como disciplina opcional nas escolas do ensino fundamental o ensino católico e de outras doutrinas. Qual que é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião... O que está por trás disso? Muito em sintonia com os colegas que há muitos anos têm trabalhado sobre a questão do ensino religioso, é que o ensino religioso ele não deve ter uma natureza confessional sob nenhuma condição. O ensino religioso, que hoje está como, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como de disciplina facultativa, cujo conteúdo é de responsabilidade dos sistemas educacionais ouvidas as entidades religiosas, no entendimento de associações como, por exemplo, a FONAPER e de tantos outros profissionais que trabalham e pesquisam sobre o ensino religioso no país, deveria ser de natureza não confessional. O que se trabalha no ensino religioso deveria ser, ou cultura religiosa, talvez uma terminologia melhor, né? O fenômeno religioso, a dimensão religiosa da pessoa humana. E digo mais, essa disciplina, ensino religioso, cultura religiosa, educação religiosa, deveria estar a cargo de profissionais da área da ciência da religião. Sim. E não de pessoas religiosas. As igrejas ou centros ou grupos religiosos, se quiserem educar religiosamente, elas devem ocupar seus próprios espaços. Não é? O Estado, não é, se oferece uma investigação sobre o ensino religioso, a dimensão religiosa da pessoa humana, deveria confiar isso a profissionais com formação específica para esse tipo de abordagem. E esse profissional é o profissional da ciência da religião, no meu entendimento. Agora, você vê algum problema no fato de o acordo trazer a expressão ensino católico e de outras doutrinas? O problema que não é o problema do acordo, não é o problema de uma igreja, é o problema da percepção da natureza do ensino religioso. O ensino religioso, como ele está aqui, ele é percebido como de natureza confessional. E o que nós estamos defendendo é que o ensino religioso não deva ter uma natureza confessional, nem para a Igreja Católica, nem para nenhuma outra confissão religiosa, como disse anteriormente. Agora, você acha que há algum interesse por trás, por exemplo, de parlamentares envolvidos com com a Igreja, de certa forma, ou alguma doutrina? Curiosamente... Por exemplo, no Rio, por exemplo, já foi instituída alguma lei semelhante a isso, né? O governador anterior, né, da legislatura passada, no Rio de Janeiro, ele fomentou o ensino religioso de natureza confessional no estado do Rio de Janeiro, né? E é sabida a vinculação evangélica daquele governante, né? Enfim, isso não é uma questão de uma igreja ou de outra, é uma questão, como disse, da natureza, da compreensão da natureza da disciplina ensino religioso. Não vejo que isso daqui foi, no meu entendimento, um desconsiderar a enorme caminhada de profissionais que trabalham ensino religioso numa perspectiva não confessional, o que não significa desconsiderar nenhuma tradição religiosa.